Já está gravando. Boa noite, pessoal. Estamos aqui para fazer uma roda de conversa, né? Uma conversa entre amigos, trazer um pouco do capítulo 9, que é imenso, do Livro dos Espíritos, a segunda parte. Vamos conversar, trazer um pouco da nossa realidade, contextualizar em tudo isso, contar um pouco de histórias, causas, como vocês tanto gostam, mas fazendo isso de uma forma fazendo com que traga um contexto gostoso, um entrosamento, participação de todos, tá certo? Tanto o Rafa quanto eu, que estamos aqui hoje, auxiliando, facilitando o diálogo, temos histórias interessantes para contar da nossa vida pessoal, do Chico também, como sempre, não pode faltar, mas queremos principalmente escutar vocês, tudo certo? E então, Rafa, você quer fazer a prece inicial ou eu faço? Pode ser? Faço sim. Pessoal, peço desculpa que a minha voz tá meio judiada hoje. Vamos lá, então convido a todos a fechar os seus olhos, a se sentarem confortavelmente. Que nesse momento nós possamos nos conectar à espiritualidade maior que nos acompanha, os nossos irmãos, mentores, os mentores deste trabalho. Possamos estar unidos em espírito, conectados através dos nossos pensamentos, nossa energia, nossa vibração nesse estudo. Que possamos tirar dele os melhores aprendizados, que a nossa amiga Ana e Daniel possam estar conectados conosco também em pensamento, agradecer o espaço, que a noite de hoje possa ser bastante proveitosa no nosso com os ensinamentos dos Espíritos, e que assim seja. E então, pessoal, vou começar com a história do Chico. Não sei se alguns conhecem aqui, mas Chico psicografava nosso lar. E então ele não costumava fazer a própria barba, ele ia ao barbeiro, né? Gostava de fazer a barba no barbeiro. Certo dia, ele foi ao barbeiro fazer a barba, havia crescido bastante, ele era bem preocupado com isso. E assim que o barbeiro passou a navalha pela primeira vez, ele se sentiu muito tonto, fechou os olhos, sentiu uma vertigem imensa e parou com a navalha aqui, presa no pescoço do Chico. E simplesmente disse: Chico, eu não sei o que aconteceu, mas eu senti uma tontura muito grande. Parece que eu vou desmaiar a qualquer momento. E então Chico, que estava de olhos fechados, confiante lá, abriu os olhos e com qual cena ele se depara? Ele vê uma entidade muito perversa ao lado do barbeiro, sussurrando em seu ouvido: corta o pescoço do Chico, corta o pescoço do Chico. E então o Chico tentou manter a calma, fez que não estava acontecendo nada demais, então simplesmente respondeu: tudo bem, meu amigo. Barba, se não der para fazer hoje, eu volto amanhã, eu volto em qualquer outro momento, tá tudo tranquilo. Quando você estiver bem, eu retorno. Contou posteriormente o Chico, né, narrou esse evento e disse que naquele momento a única coisa que ele desejava de verdade era que o barbeiro retirasse aquela navalha do seu pescoço, porque o perigo ali foi real. E ele estava finalizando o nosso lar. Em breve ele estaria entregando a obra para que ela viesse cumprir o seu papel. E o que é que essa história nos traz? Nos traz uma informação de que sim, uma confirmação de que sim, os espíritos, eles interferem na nossa vida. Há sempre um elemento que é norteador de tudo isso, é propulsor, é a sintonia. O Chico, ele desenvolveu um trabalho esplêndido na área da psicografia, na área social, como nós bem sabemos. Então, ele era realmente ele recebia, ele sofria muito assédio pelo intermediário. E aí, qual era o elemento principal, né? O facilitador desse acesso? O barbeiro. Por algum motivo que nós não sabemos,
ele estabeleceu alguma sintonia com essa entidade. Houve essa facilidade. Porque os espíritos, eles simplesmente não nos usam, não interferem no nosso dia a dia, nos nossos pensamentos, sem que haja uma determinada sintonia, sem que haja uma conexão. Então, não somos simplesmente fantoches ao sabor. Há sempre um elemento de colaboração. Então, baseado nisso, vocês já estudaram, nós já vimos aqui largamente com a Ana, com o Daniel. Alguém aí tem algum exemplo de alguma situação nesse sentido que percebeu uma influência espiritual, ou consigo, ou com familiar, ou com amigo? Tem alguém que tem algo para relatar? Não precisa ser tão explícito assim quanto o do Chico, né? Porque Chico tem uma mediunidade excelente. Mas alguém tem algo para compartilhar conosco? Eu não vivenciei nada parecido com essa questão de Chico, mas a gente, pelo menos falando de quem não tem mediunidade, mais percepções talvez, né, mais sutis, a gente quando entra em determinados lugares e percebe que aquele ambiente não nos, né, não tem alguma coisa errada ali, né, e isso incomoda, nos incomoda. Depois a gente pode descobrir histórias das pessoas que talvez emocionalmente elas não estivessem bem e tudo mais, e a gente acaba fazendo esses paralelos e consegue perceber que tinha de fato alguma coisa ali, né? Mas para quem não tem mediunidade, esses feelings aí, né? Quando você conhece alguém e aquele santo não bate de imediato, você sente que talvez as energias ali não estão muito conectadas. E talvez seja essa percepção que a gente tem. Mas eu nunca tive nenhum insight desse, não. Ninguém tem mais algum relato para nos trazer? Não é possível. Não aconteceu de vocês entrarem, como o Rafa citou agora, entrarem em determinado ambiente e de repente se sentir oprimido, com a necessidade de sair? Algo Sim, ali. Okay. sim, eu tenho isso também, da energia dos lugares, das pessoas que eu conheço. Eu tenho sérios probleminhas em trazer qualquer pessoa dentro de casa, porque eu sinto afetar a vibe do lugar. Então, eu já tive muitos problemas assim com relação ao trabalho, de não conseguir bloquear energia pesada de certas pessoas e disso atrapalhar até meu desempenho. Então, essa questão de energia eu também sinto muito forte, mas ver, ainda bem, nunca aconteceu comigo. Que Eu a tenho uma evidência é tia, a Graça, faculdade da alma, né? Graça, eu tenho uma tia que ela tem uma mediunidade não trabalhada, né? E sempre colocou de lado isso. A casa dela é uma casa muito estranha. Eu sempre senti muito acolhido, porque ela sempre foi uma pessoa muito amorosa, né? Muito acolhedora, né? Sempre me tratou muito bem. Só que a energia da casa dela é uma energia diferente. A casa dela é como se fosse uma casa toda fechada, toda enclausurada. Essa minha tia só usa preto. Nunca vi ela com outra cor. Maquiagem sempre escura. Nunca vi ela. Então, assim, ela tem um tom sombrio, né? Não por dentro, né? Mas ela externamente ela é assim. E a casa também fica assim, porque é uma casa fechada, que entra pouca luz. Ela ama gatos, né? E a gente sabe toda a representatividade de gato na troca de energia e tudo mais. Então, assim, é muito louco isso. É muito louco. Mas. E é curioso, porque eu tô falando da energia da casa, talvez a energia que a pessoa traga consigo, que não necessariamente ela possui, né? Ou que ela, pelo menos, emanava para mim, para os filhos, porque são todas pessoas do bem, pessoas boas, sabe? Muito curioso isso. Mas a energia na casa era uma energia estranha, diferente. Nós falamos muito na energia que compõe os ambientes, né? A psicosfera. E do que é formada essa psicosfera? São as emanações, né? Os nossos pensamentos aí envolvidos no fluido vital, criando formas, pensamentos, né?
No caso de energias negativas, criam-se os miasmas. Então, a depender do tipo de emanações, do que estamos pensando, do que estamos sentindo, aquilo ali vai saturando sim os ambientes. E se um grupo maior de pessoas reunidas, ou para o positivo ou para o negativo, vai conferir ali uma atmosfera, um clima que nós, vamos dizer assim, a gente percebe quando entra. Então, quando nós vamos, por exemplo, a uma casa espírita, a um templo religioso, seja lá de qualquer religião que seja, nós nos sentimos, em geral, bem. Por que isso acontece? Porque as pessoas que se dirigem para lá, eles estão comprometidos com oração, com refletir sobre boas práticas, em pensar sobre o evangelho, ou sobre condutas cristãs, ou seja lá de qual divindade for, mas é um pensamento mais elevado. Isso faz com que o ambiente fique saturado de uma energia positiva, né? E nós nos sentimos automaticamente bem quando entramos nesses ambientes. Algumas pessoas, até mais sensíveis, sentem uma certa sonolência, né? Quem nunca, numa casa espírita, não sentiu aquele soninho bom? Deixa eu contar uma coisa para vocês. No início, quando eu comecei a frequentar, eu senti um sono que eu não controlava. E era interessante que logo nas primeiras reuniões, batia o sono, eu cochilava em pé mesmo, se tivesse em pé, mas na hora que estava perto de encerrar a reunião, despertava, não havia mais nenhum resquício de sono. Alguém já passou por isso? Tem essa experiência também? A Não Bárbara é? acabou de falar que é ela mesma. Eu tinha Camila muito também. isso. Bati um sono, e eu achava curioso, porque quando estava perto de encerrar a reunião, o sono se ia. Era como se não tivesse existido. Não é aquela sonolência de quando você dorme em casa, você acorda, vai despertando aos poucos, era automático, né? E tudo isso envolve sempre a sintonia com os espíritos, né? E aí existem duas possibilidades. Ou você está ajudando, fornecendo energias ali para o desenvolvimento daquele trabalho da parte espiritual, ou se você está um pouco mais desajustado, não está num bom momento, pode-se estar estabelecendo correntes fluídicas com entidades menos nobres que estão esperando lá do lado de fora, né? E por nossa conexão, pelas facilidades dos nossos pensamentos, do nosso clima mental, eles conseguem, né? Se conectar conosco e fazem com que a gente se distraia, caia num certo torpor, a fim de que não haja um aproveitamento, né, daquele momento. Acabamos cochilando, dormindo, ficando muito aéreos. Então, no cerne disso tudo é sintonia, vigiar os pensamentos, oração sempre. Ô, Graci, Camila fez uma pergunta boa aqui. Eu vou colocar a minha resposta, depois você coloca a sua, por favor, tá? A pergunta dela é: sentir sono incontrolável pode ser influência espiritual, mesmo que não seja na casa espírita? Eu vou trazer primeiro dentro da casa espírita, tá? A Graça está falando tudo isso, da sintonia, de tudo mais, mas existem vários fatores aí que fazem com que a gente sinta essa sonolência durante a palestra. Uma delas é essa que ela disse, né, da gente não estar na mesma sintonia, da necessidade, talvez, de que o nosso espírito esteja precisando daquele momento de repouso, de descanso. Quem acompanha os meus evangelhos sabe que eu sempre falo dessa questão da gente parar para fazer uma meditação, uma prece durante a nossa semana, porque a nossa semana ela é elétrica, né? A gente não para e é constante. Parece que a gente tem uma pilha e só vai desligar a hora que a gente vai dormir. E a hora de dormir não necessariamente é a melhor hora para fazer isso, porque a hora que a gente vai dormir, a gente acaba levando, né, as coisas que estão no nosso pensamento junto com o nosso sono algumas vezes. Então, assim, o centro espírita, as palestras, elas acabam sendo esse momento de, tipo, relaxamento do nosso corpo e da nossa mente também. Porque, querendo ou não, ali a gente entra num estado de paz, um estado que a gente não está conectado com o mundo material. E aí a gente tem esse momento de sonolência. Os espíritos, inclusive, aproveitam desse momento para tratar da gente, porque a gente está dando essa abertura
né? E a gente, mesmo que a gente faça a prece e tal, mas não está conectado ali naquele momento, a gente vai estar conectado. Então a sonolência pode ser um momento em que a espiritualidade está cuidando da gente. Segunda coisa, simpatia com o palestrante. Às vezes o palestrante está falando um assunto que não te interessa, às vezes o palestrante está falando um tema que você já ouviu milhões de vezes, às vezes aquele palestrante você não vai com a cara dele, e às vezes você não gosta do jeito que ele fala. Aí você junta todos esses fatores, obviamente que você não vai prestar atenção e vai apagar. Se é um palestrante que você gosta, que você sabe que fala do jeito gostoso, atrativo, imediatamente você vai ficar fazendo força, mesmo que você esteja com sono, para prestar atenção naquela pessoa. Isso é natural. E aí existe uma troca de energia, né? Parece que a gente alimenta, a gente é meio que combustível, inclusive, para o palestrante. E tem a outra coisa que a gente também está acostumado a ouvir, né? E falar também. Porque a prece é a parte mais importante do tratamento espiritual. Então a gente vai numa casa espírita para assistir a palestra, porque a gente vai querer tomar o passe depois, mas o passe é consequência, é aquela parte que a espiritualidade também trata da gente. O mais importante, que a gente vai ouvir, é a evangelização, é a parte moral que está ali. E aí a gente, estando atento, a gente também absorve aquilo e voltando para aquele momento, se a gente está no momento de relaxamento, a espiritualidade aproveita também para cuidar da gente. Então, tem toda essa redoma aí que está ligado a gente sentir sono durante uma palestra. Não sendo na casa espírita, ou sendo na casa espírita, o que a gente tem que prestar atenção é qual é a frequência. Se é eventual, a gente pode usar de um cansaço, né, Graça? Físico mesmo, porque esse momento é um momento que a gente está conectado com a espiritualidade, voltando para aquilo que eu acabei de falar. Agora, se é frequente, se constantemente a gente tem esse sono, aí a gente tem que tentar averiguar por que isso está acontecendo. Pode ser uma influência espiritual, mas a gente não tem como diagnosticar assim, simplesmente dizendo sim ou não. É necessário, né, ter todo um trabalho. Não sei nem se a questão médica entra aí também. Continuando nessa mesma linha de raciocínio, embora nós tenhamos essa vontade, essa sede de estudar o Espiritismo, de focar nisso, que é extremamente positivo, mas não vamos permitir que o lado racional, o lado científico, seja negligenciado. Então, sempre que houver qualquer intercorrência que achamos estranho, vamos investigar, sim, pelo lado espiritual, por influências, mas também, e talvez principalmente, vamos averiguar a parte orgânica, porque nós estamos encarnados, somos responsáveis por esse veículo material, né? Então, temos que cuidar sempre do corpo. E cuidar do corpo envolve uma série de aspectos que precisam ser observados. Então, uma sonolência exacerbada pode ser, sim, influência espiritual, mas também pode ser um indicativo de algum problema orgânico que você precisa resolver. Ou pode ser também decorrência de alguma medicação, efeito colateral, falta de algum nutriente no seu corpo. Então, tem que ser sempre investigado esse outro lado. Mas, voltando... Tem a questão psicológica também, né? A questão da fuga, da necessidade constante de dormir, de ter aquela preguiça de levantar, levanta, acorda, mas não sai da cama, fica com o celular na mão, né? Tem essa questão psicológica também. Tem tudo isso. E voltando à pergunta, né, que ela falou, e se não for numa casa espírita essa sonolência? Então, eu penso que um dos fatores que devem ser observados também é o seguinte: você conectar em que momentos está acontecendo, que atividades eu estava desenvolvendo, eu estava me propondo a desenvolver e que foram afetadas por essa sonolência. Sempre bom investigar isso. Se você correlacionar com alguma obra importante, algum benefício a favor do outro, algo positivo, ou mesmo no campo do estudo, há de se desconfiar sim da influência espiritual. Se for esse o caso, depois de descartada qualquer influência, qualquer desarranjo orgânico, se for o caso mesmo espiritual, quais são sempre os caminhos?
é vibração. Não existe outro caminho a ser focado. E como é que você altera uma vibração, a conexão com esse tipo de entidade? Porque elas têm sim como influir no nosso comportamento, nos nossos pensamentos, e em última instância, quando a obsessão se instala de uma forma mais grave em nossos atos. Mas esse é o último estágio. Inicialmente vai pelos pensamentos, mudança de vibração. Existem inúmeras possibilidades. Eu, por exemplo, a depender do que eu esteja fazendo, uma coisa que funciona muitíssimo para mim é a música. Se eu tiver naquela de, no, do nada, aqueles pensamentos que angustiosos, irritadiços, quem não tem isso? Você já deve ter passado por isso, né? De estar bem, tu, de repente, uma chuva de uma raiva, uma ira que você não sabe do que está vendo, de onde está vindo. Você começa a falar coisas com as quais você mesmo estranha. Por que que eu estou falando isso? Tudo bem que eu me identifico com uma coisa ou outra, mas tá estranho, eu não devia estar falando isso, tá fora da linha. Muda-se a vibração. Música, o banho, a água tem sim poderes magnéticos surpreendentes. A espiritualidade traz isso, né, também para a gente, dizendo que um bom banho, você imantando aquela água com bons pensamentos, numa prece, pode fazer proezas pela sua mente. E qualquer coisa que te tire daquela linha. São sempre sugestões. Uma boa leitura, um trabalho que te faça bem, que te faça sentir mais leve, qualquer coisa, até uma conversa com outra pessoa. O importante é muda a vibração. Não tem outro caminho, é sempre esse. Você quer acrescentar algo, Rafa? Não, é isso mesmo. É isso mesmo. Comentários? Você quer Ah, dar a uma Débora olhada falou que nos a música comentários? também. A Débora falou que a música também leva ela. O Felipe falou que só vai em palestra que interessa a ele, senão ele corre o risco de dormir mesmo. É. A E Camila também aquela. confirma o banho aqui, quando ela tá mal. E eu também, para mim é o banho. Tem uma amiga que para ela o momento que ela mais se concentra é enquanto ela dirige. Eu não tenho esse dom ainda, porque no trânsito eu gosto de xingar ainda. Mas o banho é incrível, é impressionante como a água, a magnética da água, né, o magnetismo da água, ele interfere na minha nas minhas ideias, é muito louco, eu não sei nem explicar. Eu devia tomar banho com papel do lado, porque eu tenho várias ideias durante o banho, é sério. Eu saio do banho muitas vezes, eu trabalho muito o lado criativo, né? Então, às vezes me vem e eu já saio e gravo no celular para não perder, que é a coisa mais perto que tiver, né? Porque no sono não funciona, mas no banho é incrível. Isso, e a espiritualidade mesmo, ela reforça isso. Depois eu posso postar para vocês lá no grupo. Existe até textos, né, sobre isso, porque a água é extremamente receptiva, né, aos bons pensamentos. Então, se você se dedica a um pensamento mais elevado naquele momento, até uma prece, um desabafo, no qual você não entre e não enverede pelo caminho da cólera, do rancor, automaticamente você, como se estivesse energizando a água com esses pensamentos. E por outro lado, também a espiritualidade amiga trabalha, né, magnetizando aquela água. Então nós imaginamos a água fluida, né, só para tomar no centro, vai fazer aquele benefício, mas nós também podemos fazer isso, não só para tomar no final de uma reunião em casa, no estudo do Evangelho, também no banho. É possível. Então, nós podemos nos curar também dessa forma. É isso Algo aí. mais nos comentários? Então, falando correr também é bom. Bora. Correr é bom, banho de erva é bom, banho de sal grosso é bom. Olha, olha, olha. E é isso, para cada um vai funcionar de um jeito diferente, né? O pessoal deposita muito poder, né? Nas pedras, nos talismãs. Ah, é Então, verdade. quem não tem aquele objeto que diz, esse objeto aqui me traz sorte? Os homens, até mesmo as mulheres, né, que apreciam muito o futebol, no dia daquele jogo que é mais importante, tem sempre aquela camisa que é a que traz sorte, tem aquele objeto. As mulheres costumam ter alguns objetos aí que eu não vou citar, mas elas sabem, né? A Que calcinha do são Vando.
Falando em calcinha, e você falou de futebol, eu nunca tinha me associado. Tem uma brincadeira que a gente faz, tem meus amigos espíritas, né, a gente sempre jogou bola de domingo de manhã, e tem um amigo que ia sempre com a mesma camisa. A gente sabia que quando aquela camisa aparecesse, seria aquela criatura. Como a gente é espírito zombeteiro, né, em vez de falar em relação a talismã, a gente usava outro artifício. A gente falava que a camisa já vinha sozinha. Já estava tão plasmado as energias naquela camiseta que um dia ele não ia vir mais jogar bola, mas a camisa ia aparecer lá sozinha. Pois é. Mas Então, para aquela pessoa tinha um significado, pode ter certeza. Com certeza. Esses objetos, na verdade, tidos como místicos, mágicos, seja qual for a denominação que se queira dar, no livro dos Espíritos, né, eles nos esclarecem sobre isso. Não existe. O que existe, de fato, é a energia que você deposita neles. É a crença, é o magnetismo. Então, nada de confiar que existem pedras, objetos com poderes mágicos, porque isso iria contra as leis naturais, né? Contra a lei de Deus. Tudo depende sempre da credulidade, né? Da fé, da força, da energia que você imanta aqueles objetos. Então, existem aquelas práticas, né? De outras crenças, de voodoo, de objetos. Ah, mas como que isso não existe, mas fez efeito com determinada pessoa? Eu conheço alguém que descobriu que foi em alguém que fez um trabalho e funcionou. Se funcionou, houve aí uma interferência, sim, espiritual, mas em sintonia entre a mente, o desejo de quem queria promover determinada ação em relação a outra pessoa, ou positiva ou negativa, que entrou em sintonia com a vontade dos espíritos. Então, há meio que aí uma união de vontades. Então, uma corrente se estabelece e uma série de situações acontecem. Mas sempre voltamos ao mesmo ponto: sintonia. Não existem objetos com poderes mágicos. É Não tudo. acredito. Não acredita? Não, você tá me desiludindo agora, Graça. Pois é, sinto muito. Você tem alguma coisa aí, Graça? Você já teve algum apego? Nada, nenhum. Nunca, nem quando era mais jovem? Não. Quando a gente tocou esse assunto, né, a Ana citou, eu também, quando a gente era mais novinho aí, a gente tinha algumas coisas aí, alguns objetos de estimação. Nada, nunca teve isso? A Ana Maria Braga amanhã, gente, fazendo um merchan pra Globo, que é minha concorrente, amanhã a Ana Maria Braga vai via chamada antes de vir para cá. Vai falar sobre uma pedra, não lembro agora qual que é, que durante a pandemia as pessoas se apegaram muito a pedras preciosas e exatamente isso que a gente está falando. E aí eles vão falar sobre essa pedra específica e toda essa simbologia aí de fé que tem em cima do objeto, se funciona ou não. Lendo aqui, ô Graci, primeiro a Camila perguntou se das simpatias de finais de ano, né? Ela sempre passa, eu sempre penso na cor da roupa que vou usar e quero conseguir no ano seguinte. Vou emendar aqui. A Priscila falou que passa todo ano com roupa nova. A Débora todo ano pede dinheiro e continua pobre. Estamos no mesmo barco. O Felipe também passa com tudo novo. Eu vou fazer o merchan lá. Eu fiz um vídeo sobre simpatias de final de ano. Se procurar lá, depois você vai ver. Mas, basicamente, como funciona? Funciona do jeito que a Graça falou. São objetos, né? A gente vai estar no que a gente crê, no que a gente crê, onde a gente plasma a nossa energia, a nossa sintonia. Não necessariamente ela vai estar na roupa representando aquilo que eu vou receber durante o ano, mas no desejo que eu estou colocando, né, na entrada daquele novo ano. Assim como no desejo que eu coloco no meu novo aniversário, no ano novo de vida que eu tenho, a cada dia que eu acordo, né, levando para o macro, para o micro. Então, assim, os objetos, eles, para a gente, assim, não vai ter uma grande influência. Mas a gente tem que ver essas questões aí também, né? Traga o marido de volta e aí você leva lá a cueca do falecido, né? Vocês viram lá no... Alguém postou lá no grupo a imagem lá do post, né? Vou ver se eu até acho aqui de novo.
E A gente chegou não a comer. botou o DDD, eu fiquei passada com aquilo. Como é que a gente mantém contato sem o DDD? Me ajuda, Tem né, como? Brasil? E Desse aí, jeito hoje com o WhatsApp dificulta. não sai caro, né? E aí é bem por aí mesmo. Aonde é que a pessoa que vai procurar uma ajuda para trazer o amor de volta, né? E coloca lá o objeto daquela pessoa, o que, que o desejo dela está trazendo? O voodoo, como você citou, né? São as energias negativas que são jogadas, no caso do voodoo. As energias que a gente, materiais, passionais que a gente está colocando, terrenas, dentro do objeto que a gente quer que a pessoa venha de volta. Pode funcionar? Claro que pode, né, gente? Nós estamos trabalhando com energia, claro que pode. Só que, qual que é a energia do outro lado? Uma hora isso aí vai acabar. Essa magia, uma hora acaba. Então a pessoa pode se enfeitiçar, ela pode entrar na mesma sintonia, pode voltar, pode se apaixonar de novo, mas se aquilo não é dela, já era, uma hora vai acabar. Então, assim, a gente tem que entender aonde a gente está canalizando aquilo que a gente deseja, né? Pois E a é, mesma coisa, as simpatias eu posso comer lentilha todo ano, que nem meus parentes colocam um trevo lá, trevo não, que eles colocam na carteira, além de lentilha? Sei lá, coloca lentilha e mais alguma coisa na carteira, todo ano. Continua na meleca todo ano. Por quê? A questão não é essa, né? Deus não quer que você seja rico naquele momento. Então, o negócio é trabalhar atrás do dinheirinho que a gente precisa. pois é. Pois agora eu vou entregar o ouro. Diga. Vou dar Você o ganhou na segredo. loteria. Você pediu para ganhar na loteria e ganhou. Vou entregar o segredo. Na verdade, tem uma fórmula para tudo isso funcionar. É sério, existe mesmo. Duas coisinhas. Desejo transformado em vontade, porque a vontade ela vai envolver o desejo e uma combinação com os fluidos. Sobre os fluidos a gente pode estudar um pouquinho mais para frente, mas todos nós aqui já temos uma boa noção. Então, desejo transformado em vontade e trabalho com esforço. Nada do que a gente deseja, se não houver uma força, uma dedicação da nossa parte de perseverar, de ir atrás, acontece. Nós não reencarnamos para receber as coisas de mão beijada, senão qual seria o objetivo? Tudo muito fácil? Reencarnamos para ter férias aqui? Não. Tem que realmente correr atrás, se esforçar, aprender, estudar, quebrar a cara de vez em quando, porque faz parte, né? Todos nós aqui, quem não. Mas mesmo esses tropeços, essas quedas, elas nos ensinam bastante, né? Nos dão o norte de por onde não ir mais, porque nós já fomos para ali, não deu certo. O aprendizado ficou. Ir pelo mesmo caminho, aí já não é nem influência espiritual, é vontade de quebrar a cara novamente. Então, bom senso, desejo transformado em vontade e trabalho, esforço direcionado. Rafa, vi que tem muitos comentários aí. Aí. Eu concordo com tudo que você falou. O povo tá falando aí das roupas, passo o ano todo com a roupa do hospital, por isso que eu trabalho demais. Priscila é rica, já, eu tô pulando aqui, gente, deixa eu voltar lá. A Priscila fazia para desencalhar e continua solteira. Aí a Fernanda disse que a Priscila é rica. É verdade, Priscila? Você é rica? Por isso que você é youtuber. Tem tempo para isso? Fala, Priscila. Sou muito rica, porque eu mereci. Muito rica de A boletos, prova que eu queria não vem. rica de desejos, de boleto, de sonhos, rica de dívidas, provas e expiações. Ai, ai. Verdade, a zoeira Todos por causa nós. da roupa nova mesmo que a gente passa. Engraçado, né? A gente foca, a gente gosta de estabelecer marcos, né? A dieta sempre vai ser iniciada na segunda-feira. No final do ano as coisas vão melhorar a partir de 1º de janeiro, então todas as simpatias dia Muito louco isso, né? 31. Por que que nós ficamos tanto nesses marcos? Por que que nós sempre projetamos um dia certo, um momento adequado? Quando, na verdade, o melhor momento para começar qualquer transformação é sempre o agora.
A gente não Mas a pensa gente tem muito essa. nisso, né? Não, não pensa, mas é justamente por isso que a gente faz esse tipo de coisa ainda, né? A gente sempre vai achar motivos para começar amanhã, né? Para É uma forma procrastinar. de exatamente, é uma forma de prorrogar, né? E aí Você a gente. deseja, mas não quer empreender o esforço necessário naquele momento, tá adiando. E isso, Graça, se a gente for pensar, tem até correlação ao ser espiritual que somos, né? Porque nós inconscientemente temos essa noção, né? Temos esse conhecimento e a gente usa disso, né? De saber que a gente uma hora pode, ou na marra, ou por amor ou pela dor, fazer, e a gente vai empurrando até uma hora a gente resolver cutucar a ferida ou tentar fazer ela cicatrizar. Mas é muito louco a gente ter esse pensamento, é bizarro, na verdade, né? Na verdade, a gente está delegando responsabilidades, né? A gente espera que o alto, os céus, seja quem for, faça aquilo que nos compete, né? Então, vamos apelar para as simpatias, para os talismãs, para um poder mágico, quando, na verdade, o poder já está concentrado na gente, né? O poder de trabalhar, de poder realizar algo e estarmos aqui para isso. Então, nada de estar delegando responsabilidade que é nossa, né? Para outros poderes, para outras divindades, para os espíritos, para nossas babás espirituais, né? Os conhecidos anjos da guarda, porque vai e vem estamos nos comportando com relação a esses grandes amigos espirituais, aos nossos mentores como babás, delegando as responsabilidades para eles sobre coisas que nós deveríamos assumir. E aí, sobre anjo da guarda, eu percebi que houve uma discussão legal lá no dia do estudo, né? Aliás, nos dois, foram dois. Eu lembro que você trouxe uma questão lá, não foi, Rafa, que ficou assim meio pendente? Trouxe, não lembro. O que eu Trouxe, não trouxe? lembro. Não lembro. O que eu trouxe? Você dizia que o exemplo, eram poucos exemplos, né, da relação entre médios e seus protetores para servir de modelo para a gente, né? Então, vocês Sim. citaram lá Joana, Edivaldo, Chico e Ah, sim. Emmanuel, Essa é polêmica, né? Para polêmica. o movimento espírita, essa é bastante polêmica. Mas aí eu vou trazer só observação minha, tá, Traga. pessoal? O que acontece é o seguinte, o que nós observamos. Tanto Chico quanto Divaldo, eles estão imbuídos, eles reencarnaram com mandato mediúnico. Então, a mediunidade deles não pode ser comparada com as dos demais médios, por mais que sejam ostensivos. Eles vieram com um grande compromisso. Quando você reencarna com a proposta de desenvolver a mediunidade, nós sabemos, e isso é relatado lá nos mensageiros, que há todo um preparo, né, com aquele espírito. Existem até as escolas de médios no plano espiritual para que tudo seja preparado, a mente seja envolvida, né, em energias diferentes, para que a mediunidade ecloda aqui e que nós façamos disso uma tarefa, um serviço benéfico sem que haja nenhuma troca. É sempre a caridade em foco. E é um caminho para o qual espíritos endividados têm a possibilidade de resgatar bem a mais do que outros, né? A mediunidade, quem tem, sabe que realmente, quem tem ela mais ostensiva, sabe que envolve uma série de renúncias, é gostosa sim, mas envolve uma série de renúncias e aprendizados que são necessários. Isso para um médio ostensivo. Que dirá para médios como Divaldo e Emmanuel? Divaldo, quando ele foi iniciar o trabalho dele, ele recebeu uma carta do Francisco de Assis, né? Chico psicografou uma carta de Francisco de Assis, direcionada a Divaldo, já norteando as atividades que iriam desaguar na mansão do caminho, né? Em todo aquele projeto. Por mais que uns ou outros tenham algumas ressalvas em relação aos posicionamentos de Divaldo, mas ninguém pode falar nada contra a respeito da obra social dele, né? Lá em Salvador, que é belíssima, é grandiosa.
Então, houve todo um planejamento. Do Chico, não é necessário, né, nos debruçarmos sobre isso. Mas o que acontece? Por estarem imbuídos de um mandato mediúnico, a conexão com o mentor espiritual é necessária que seja muito mais estreita. Então, nós não podemos comparar, dizer, eu gostaria, eu desejaria um contato mediúnico com meu mentor, meu protetor espiritual, da mesma forma, por que Chico, Divaldo têm e eu não? Porque eles estão imbuídos, no caso do Divaldo ainda, de um mandato mediúnico que requer grandes renúncias, requer um intercâmbio com o plano espiritual muito maior, não só para haver providências, para que eles possam se deslocar melhor, evitando alguns percalços, justamente por essa mediunidade mais dilatada, e também esse contato entre eles e os mentores faz com que esse trabalho possa ser desenvolvido de uma forma mais ampla, muito mais rápida até. Porque o Chico, mais de 430 livros, né? É um trabalho descomunal. Ele falava com Emmanuel como se estivesse falando aqui com qualquer um que está do lado. Então, vamos ter cuidado para não querer comparar nosso contato com o nosso mentor, da mesma forma que estamos estabelecendo esses marcos, né, de relação entre esses seres que estão imbuídos de um mandato mediúnico. Não dá para comparar. O que nós sabemos de concreto é pelo que os espíritos nos trouxeram. O anjo da guarda é um espírito mais elevado do que nós. Não faria o menor sentido você entregar aos cuidados de uma criança a outra criança. Para que ela seja orientada, é necessário que seja alguém mais experiente. Então, a lógica da providência divina não foge à regra. É essa mesmo. Então, são seres, sim, mais desenvolvidos. Você trouxe lá em relação ao Chico, né, de dizer mais, não sei se você ou o Eduardo, mas e como assim? Eles agora vão inverter os papéis, então o Emmanuel não era tão superior ao Chico ao ponto de poder inverter, não foi isso também uma questão que vocês trouxeram? Foi, alguém trouxe esse ponto de vista aí. Foi, eu recordo. E aí nós temos que levar em consideração também outros fatores. Sabe quem é o protetor, o guia espiritual do Emmanuel? Isso ele traz em algumas obras lá, posso trazer as referências para vocês. É simplesmente o Paulo de Tarso. Não é qualquer um. Esse é o guia do Emmanuel. Então, a partir do momento que ele estabelece um trabalho, o Emmanuel, com um trabalho mais acirrado com o Chico, e pelo que se sabe, existe pelo menos aí um acordo de 300 anos, né, de trabalho contínuo entre eles, onde eles iriam intercalar posições, porque havia uma linha de raciocínio para esse trabalho vir à tona, né, através das obras complementares para a doutrina, é algo que escapa realmente à nossa compreensão. Então, além de tudo isso, não vamos esquecer que o Chico, ele teve um desenvolvimento enquanto ser humano, na humanidade dele, enquanto ser encarnado, esplêndido. A proposta inicial de 30 livros, depois 100, depois isso aí perdeu a conta, culminou com o Chico sendo comunicado que a existência dele estava sendo desapropriada, né? Ou seja, ele estaria a partir dali totalmente a serviço da espiritualidade. Então, isso não é para qualquer um, é para um ser que realmente cumpriu com louvor ao que veio. Então, houve um desenvolvimento pessoal dele imenso, imenso. Tenhamos esses pontos em conta, né? E cada um que formule, né, sua opinião. Esses são pontos que eu estou trazendo apenas para uma reflexão. Algo Então a tá. completar? Eu não tenho nada para completar, não. Eu odeio esse tipo de assunto. Eu Que odeio esse palavra tipo de assunto, forte! porque eu não gosto desse tipo de especulação, sabe? Porque a gente é muito burro ainda. A gente cria muita expectativa nas coisas, né? A nossa É, cabeça gira e é muito criativa. E, é e sai criativo. muita groselha também. Então, assim, eu não gosto desse tipo de assunto. Eu não fico emitindo opinião de achismo, justamente porque as pessoas começam a criar teorias, né?
O Eduardo falou que foi ele que trouxe a pergunta mesmo. Eu, particularmente, não gosto de trazer esse tipo de assunto, não gosto de falar sobre, porque eu não curto muito, né? Não gosto de criar a imaginação na cabeça das pessoas. Tem que você ter cuidado mesmo. Mas por precaução mesmo. Já tem tanta coisa aí que a gente vê errado, né? Tanta gente falando besteira, pra gente propagar mais besteira também. Não precisa de muitas. E a gente precisa muito disso, né, Grace? É que nem as psicografias que aparecem, a pessoa morreu, no dia seguinte aparece que fulano de tal psicografou a morte, né? O do Paulo Gustavo, a gente já citou. Cara, uns absurdos, assim. Então, assim, pode acontecer, mas não se pode generalizar. E aí, as pessoas ainda estão com a emoção muito à flor da pele, né? E aí acabam acreditando e entrando no espiritismo de uma forma passional, de uma forma muito mais emotiva do que racional. Isso, você tocou num ponto muito interessante, Rafa, porque realmente tem médios aí fazendo muito sucesso na mídia, trazendo assuntos extremamente polêmicos. São cartas psicografadas de personalidades, são informações provindas de um suposto intercâmbio muito íntimo com espíritos, com pessoas que desencarnaram há pouco, e há que se ter muita prudência, como você falou, Rafa, é possível, sim, isso acontecer, mas não é dessa forma, como se fosse uma porta aberta, que alguém tivesse uma faculdade mediúnica, que na hora que bem entender, os espíritos me falaram que tal pessoa disse isso, aconteceu isso. Ok, os espíritos podem ter dito sim, mas a questão é, que tipo de espíritos? Quais espíritos? Tem que se observar muito esse ponto. E tem pessoas aí transformando a mediunidade, o exercício de uma atividade que deve ser totalmente voltada ao auxílio e à caridade, como um palco, como um holofote. Então, eles estão atraindo para si muitos seguidores, estão atraindo em um campo, vamos ser positivos, dizer não, mas aí está criando uma curiosidade, pessoas que tinham alguma coisa em relação ao espiritismo não aceitavam, mas acaba havendo uma certa abertura. Sim, tem esse ponto positivo. Em contrapartida, essas pessoas estão adentrando na doutrina por um caminho muito torto, por uma porta que, sinceramente, é extremamente preocupante, porque vem meias verdades, né, nessas supostas revelações. O que é que eles trazem? Alguma coisa que te interessa, que pode até ser verdade, mas ali o resto daquela mensagem toda fantasiada ou toda exacerbada, que vai te induzir a fantasias que, quando você se debruça de verdade num estudo sério, você se sente até sem chão, né? Eu escutei tal coisa, mas quando a gente começa a estudar, segue por outro rumo. E aí, como é que fica essa situação? Vocês têm visto muito por aí desse tipo de coisa? A Bia quer falar. Beatriz, você está entre nós? Sintoniza. Oi, gente, eu fiquei com a dúvida, mas a Graça foi falando, ela já tirou a dúvida, nem precisou perguntar. Boa. Tudo bem, Bia. Então, pelo adiantadora, vamos prosseguir só pelo último tema, que até eu estou muito curiosa, né? O Rafa disse aí que andou falando que tinha um caso aí interessante de possessão, né? Para contar. Eu falei que era de possessão, Grace? Falou. Eu falei, eu não me lembrava que tinha falado. Eu falar, você foi. Os espíritos te fofocaram aí. Não, ela foi a mediunidade do WhatsApp. Tá bom, então. Quando eu estava na evangelização, na mocidade mais precisamente, a gente tinha um grupo de jovens muito grande. Tinha uns 100 jovens mais ou menos, e na faixa etária que a gente tinha uns 50 pelo menos. Já mais de 20 anos e tudo mais. E a gente estava numa aula normal, aí de repente, do nada, uma menina que estava indo pela segunda vez, se eu não me engano, estava lá de olho fechado e começou a falar grosso. E resmungar e falar coisas do tipo que ele não ia largar dela. Aquele negócio bem exorcista mesmo, sabe?
A gente, dentro de uma casa espírita, que nunca nem espírito via, aí vê um negócio desse, tá todo mundo se cagando. A grande verdade era essa, né? Aí foi muito louco a situação. Hoje a gente dá risada, sempre que a gente conversa sobre esse assunto, a gente dá risada. Porque na hora, a gente nunca tinha visto aquilo. Nasceu no centro espírita, toma passe e não sei o que, mas nunca viu um negócio daquele. Foi bastante impressionante. E aí, na hora, pediram para todo mundo dar as mãos. A pessoa que tá, a evangelizadora que estava dando a aula, né? Pediu para todo mundo dar as mãos para tipo fazer uma corrente de vibração, né? E começou a eita, fugiu a palavra agora, mas começou a conversar com o espírito, né? Começou aquela doutrinação que a gente conhece, que está no livro dos médiuns, né? Começou aquela doutrinação com o espírito até que, depois de muito tempo, a menina voltou ao normal. Desmaiou lá e voltou ao normal. E todos nós ficamos cagados aquele dia e nunca mais nos esquecemos dessa história, né? Os evangelizadores são muito sacanas. Falaram que a menina não estava possuída, como a gente tá falando no estudo, né? Ela não era um espírito que estava com ela, era animismo aquilo. Mas assim, eu vou ser sincero, né? O animismo real, viu? É bem treinado aquele animismo, eu diria. Então, assim, eles falaram na época pra gente não se assustar e tudo mais, ou porque talvez eles tivessem medo da repercussão que aquilo poderia dar dentro, porque não é algo normal, né? Que a gente sabe disso, não é algo normal que a gente vê no mundo centro espírita, salvo sessões feitas para isso, né? Mas no meio de uma aula de evangelização, não. E é uma coisa que marcou, cara, mas ver a menina lá meio exorcista, uma menina doce, voz agudinha, de repente transformar a feição, falar grave, bem muito Alexandre, né? Alexandre possuindo lá o povo, foi muito louco. Eu acho, hoje a gente dá risada, mas, cara, na hora foi terrível. Pois é. O animismo, como o Rafa falou, né, é uma manifestação da própria alma, do próprio espírito. Então, você pode acabar resgatando experiências suas, né, passadas, e trazer aquilo no determinado contexto como se fosse um outro espírito, quando na verdade aquela é uma experiência sua, né, é algo seu. E, inclusive, é um problema, né, em algumas casas espíritas, Sim, mas que sim. isso aí não nos compete, né? E eu tenho uma coisa curiosa também, a gente sempre tinha algo chamado palavra do mentor, né? Então, costumeiramente, depois de um final de um ciclo de estudos, em alguns momentos, se fazia essa palavra do mentor. Então, o mentor, um médium, ele participava da preparação do estudo daquele dia. Antes do estudo acontecer, ele trazia uma palavra. Na maioria das vezes, a palavra, hoje eu dou risada, né? Porque na maioria das vezes as palavras eram sempre parecidas, sempre muito iguais. E eles usavam, mesmo trocando de médium, sempre os mesmos elementos, né? Então, o médium, né? O médium usando sempre o mesmo elemento. Então a gente ficava na hora, né, emocionado, muito bonito tudo isso, porque a gente gosta de ouvir palavras, coisas bonitas, né? E é exatamente isso que acontece no espiritismo. A gente recebe um monte de carta, de mensagem bonita, mediúnica e tal, e não se aprofunda, né, no conteúdo, se aquele conteúdo condiz com o que a doutrina prega. Por vezes, exatamente essa questão da repetição. Qual é a moral do médium para trazer aquela mensagem, né? Então, às vezes, o médium não tinha, talvez, muita qualificação moral para trazer a mensagem, mas como às vezes a casa não tem muito médium, vai tu mesmo. Eu conheci um médium que fumava. Não sei se já trouxe isso aqui. Fumava e, chegava, dava passe, cheirando cigarro dentro do centro. Fumava na porta e entrava. E ele era muito bem quisto. Uma pessoa agradabilíssima. Só que, e vira e mexe, eram convidados para trazer essa palavra. Então, tipo, será que de fato, né? A gente nunca se questionou. Depois a gente começa a parar para pensar, mas tipo, será que de fato era um animismo? Seria ele? Ou era um espírito mesmo trazendo? Mas aquele espírito estar em condição
né? Porque, querendo ou não, a gente sabe que a mensagem mediúnica, existe a conexão entre o espírito e nós, através do perispírito, dos chakras. Que conexão, que abertura que eu tô dando, né? Sendo que eu tô meio zoado, vamos dizer assim. Então, assim, é complicado. Mas é por isso que a gente tem que sempre colocar o crivo da razão, como eu falei. Né? Sempre prestar bastante atenção. A Beatriz quer falar de novo. Fala aí, Beatriz. Vai. Gente, desculpa, eu sou muito participativa e eu acabo me interessando mais no assunto. O Rafa citou a questão aí eu esqueci a palavra, do mentor, do cara que ele ia pregar e tal, e ele fumava. Isso me lembrou o caso do João de Deus, entenderam? E eu fiquei pensando nisso agora. Será se era de fato ele, entendeu? Pode falar, Graça. Mas eu Não, falo se quiser. só pode complementar, pode falar, Rafa. Não, Tranquilo. a minha participação já acabei. Se quiser falar de João de Deus, já emendar, fica à Certo. vontade. O João de Deus não é da nossa linha realmente julgar quem quer que seja, porque quem de nós pode dizer que não cometeu atos até piores, né, em outras experiências, cada um no seu momento. Mas devemos considerar que muitas pessoas o veem como espírita, mas na verdade o trabalho que ele desenvolvia realmente não se enquadra tanto no espiritismo, porque o centro mesmo que ele trabalhava, que ele desenvolvia as atividades, é cheio de imagens religiosas, de práticas que misturavam outras crenças. Então, ele nem podia se dizer espírita, também não poderia se dizer católico. Era uma série de eventos que ele não se enquadrava de fato em nenhuma religião específica. Como envolvia especificamente a mediunidade, né, era o que chamava mais atenção, e o pessoal costuma ligar automaticamente, médium é espírita, mas não é bem assim. Podemos encontrar grandes médios em muitas outras religiões. A mediunidade, ela não está nesse cercado do espiritismo, não. E temos aí grandes santos da Igreja Católica, né, que manifestavam faculdades mediúnicas maravilhosas, que até hoje nos encantam, né? Que existe uma explicação, tudo direitinho, mas que realmente nos chama a atenção. Então, o João de Deus, ele não era espírita, não. Eu traria como espiritualista. Em relação ao fumo, Posso existem voltar, certas... Graça, só para fechar a questão do Por João de favor, Deus? Rafa, pode concluir. Assim, o João de Deus, essa questão de não ligar ele ao espiritismo é uma coisa. A questão curadora dele é real, é factual, é É, funcional, né? Isso é é, extremamente importante falar. Ah, mas as pessoas se curavam. Exatamente, as pessoas se curavam. Primeiro, a sua fé te curou. Isso é um fato que a gente já conhecendo, mas, estudando Jesus, já entende. A segunda coisa, ele como médium fazia essa interligação. A questão é que os espíritos que estavam com ele, que desenvolviam esse trabalho, independente da idoneidade moral desse espírito, eles eram espíritos curadores. E isso não significa que só porque o espírito está curando, ele é bom. Né? Não necessariamente isso. Ele vai curar pelos interesses dele. Nesse caso de João de Deus, a gente pode trabalhar pensando que a vantagem dos espíritos desencarnados trabalharem com João de Deus é o interesse de ver a vaidade do médium cada vez maior, que era do que eles se alimentavam. Eles se alimentavam do quê? Da vaidade de João de Deus. Então, assim, e isso faz com que cada vez mais o trabalho de cura dele funcione. Então, junta o trabalho magnético da cura, somado à questão da fé da pessoa que ia buscar ajuda. Deu para entender, Bia? a Deu mediunidade, certo. a mediunidade independe do caráter. Então, vamos ver pessoas Isso, aí bondosas, realmente extremamente dedicadas à prática do bem, utilizando a mediunidade para isso. Em contrapartida, temos aí exemplos como João de Deus, né? Que se servindo da mediunidade de fato que ele tem, de cura, e provavelmente outras, mas ele levou para um caminho simplesmente da derrocata, né? Que marcou aí negativamente muitas pessoas. Realmente não dá para julgar, mas ao mesmo tempo é tão difícil, né?
não julgar, a gente sempre se coloca no lugar. E se eu fosse uma das vítimas, ou então se fosse alguém dos meus familiares, é complicado. Mas de dizer, de justificar isso como o exercício é porque era uma prática mediúnica que estava justificada, podia acontecer, não. E aí onde vem também um último ponto que é interessante e é importante frisar é a importância do estudo. Porque qualquer pessoa que se dedique de fato ao estudo das práticas espíritas, da mediunidade, vai saber que num passe, numa atividade assim curativa, não envolve o toque, não há essa necessidade. E ainda mais de uma forma tão íntima como ele fazia, como ele adotava, então ali ele estava também se servindo, né, da fé sem estrutura, da fé sem base, sem um respaldo dessas pessoas, porque eu me coloco assim no lugar. Se eu estivesse lá e algo semelhante acontecesse, eu iria contestar na hora. Não teria por onde. Por quê? Porque já existe essa base de estudo, de saber. Não há necessidade do toque no passe, é desnecessário. Mas algumas pessoas, até de outras religiões, né? Ah, eu conheço um médium que cura, que faz outros trabalhos aí. Eram católicos, eram do candomblé, era de outras vertentes, mas depositavam fé. Como o Rafa muito bem falou, realmente é isso. Era a mediunidade dele atrelada à fé que elas depositavam, né? Ó, a gente vê na própria Igreja Universal, por exemplo, quando eles fazem aquele sensacionalismo na televisão, né? Colocando a mão sobre a fronte da pessoa, chacoalhando, né? Tipo uma sessão de exorcismo lá, porque cada religião tem esse ritual, né? De uma forma diferente, mas entra a mesma coisa. Pode se funcionar o trabalho de desobsessão naquele momento, mas pode existir o charlatanismo. E aí é onde se toma cuidado, né? Que de tentar pisar em ovos para não acusar falsos profetas, mas também ver qual é o teor daquele interesse. Qual que é o interesse do João de Deus? A gente acabou de falar. Qual que seria o interesse da Igreja Universal em conseguir, né, arrecadar isso aí tudo? De Pois fazer é. esse sensacionalismo com os fiéis, caso aquilo não seja verdade, né? Fazer com que as pessoas acreditem de que aquilo é uma solução e que de fato elas vão sair resolvidas dos seus problemas, quais sejam eles, através de uma sessão parecida com aquela. E ainda há que se ter o cuidado quando a gente fala assim numa instituição como um todo, a Igreja Universal, a gente pensa o seguinte, colocou todo mundo num pacote, mas é assim da mesma forma com outros lugares, né? Com outras orientações religiosas. Existem pessoas extremamente bem intencionadas lá, sim, também, desenvolvendo um trabalho sério, um trabalho bonito, um trabalho dedicado, assim como existem outras que estão priorizando interesses escusos, né? Inconfessáveis. Então, isso vale para a Igreja Universal, para as igrejas católicas, isso vale até mesmo para as casas espíritas, porque, independente de tudo isso, o que é que existe? São seres falíveis em processo de evolução ali à frente. E alguns estão num estágio melhor, estão realmente comprometidos com o bem, mas outros estão ali, embora desejosos de seguir esse caminho, mas estão atravessando imensas tentações íntimas, né? Processos aí de resgate profundos que, defrontados com aquela possibilidade a mais, um ganho a mais, ou então conquistar algo que por outros caminhos não conseguiriam, e ali há uma facilidade, elas estão atravessando ali também, pode ser um caso de uma provação, né? E Sim. muitos caem. Então, vamos olhar também por esse ângulo, né? Ô, Graci, a Bruna perguntou aqui: a fé que as pessoas colocam pode ser tão grande a ponto delas começarem a sentir essas mudanças na sua vida e acreditarem que o ato funcionou? Sim, né? Sim. Sim, Porque às vezes a pessoa ela vai na pureza, né? Ela vai na fé da crença, da religião mesmo. E de fato, quantas pessoas foram os João de Deus e se curaram? Eu tenho amigos
que quando saiu João de Deus, ficaram chocados que aquele homem santo poderia estar envolvido com aquilo, que era mentira, que era, enfim. Claro que acontece, as pessoas elas se curam mesmo, né? Mas aí tem essa questão, entre a fé da pessoa em querer se curar e a espiritualidade negativa ou positiva, através do médium, auxiliar nessa cura. Para quê? Fomentar. As pessoas que se curavam, o que elas faziam? Presta atenção, as pessoas que se curavam, o que elas faziam? Vou recomendar João de Deus. E aí alimentava o médium, que alimentava os seus obsessores. Olha que coisa louca. Então, assim, não é por mal, né, gente? Não é por mal. Mas acontecia esse processo. O primeiro capítulo que a gente estudou aqui não fala justamente dessas conexões que a gente tem com a espiritualidade, né? Dessa faculdade que os espíritos têm por penetrar nossos pensamentos. É exatamente isso, as conexões que a gente tá. Só que se eu sou uma pessoa boa, de bem, eu não vou ficar voltando no João de Deus a cada dor de barriga que eu tenho, né? Aquele problema lá me sanou e eu tô satisfeito e bola para frente. Mas se alguém for perguntar de João de Deus, eu vou falar bem dele. Então, assim, o importante é o que a nossa busca, o que a gente quer. E ela sendo positiva, sem sombra de dúvida, o ato vai funcionar. Perfeito. Você quer dar uma última olhadinha nos comentários? Que pelo horário, né? A Débora só perguntou lá da fé move montanhas, né? Só reforçando essa passagem. Você ia falar do médium fumante, eu te cortei, peço desculpas. Quiser aproveitar agora para já ir encaminhando para o final? Isso pode ficar até um pouquinho mais para frente, sem problema. Mas tem uma coisa que você não pode ir embora sem falar. A história do fofão. A história do fofão. Tá Enfim, todo mundo cobrando aqui Se vira. Ai, ai. Dessas coisinhas bobinhas, né? Mas que a gente passa. Como eu já disse lá abertamente no grupo, eu não gosto de filmes de terror. Eu tenho medo. Eu realmente não lido bem com isso. Por mais que tenha evidência, tenha uma mediunidade aí ostensiva nesse campo, mas ver espírito é uma coisa, ver filme de terror é completamente diferente, porque a nossa mente se inunda de imagens terríveis que parecem chicletes. Aquilo não sai, não. Pelo menos da minha, eu não consigo ver uma cena desses filmes, até mesmo uma foto, e vai e vem, aquilo fica na minha mente. Vem, 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 e eu não me livro daquilo facilmente. Então, eu realmente evito assistir esse tipo de programação. Então, determinada noite, acordei. Aliás, na noite anterior, eu havia assistido o primeiro e único filme de terror da minha vida. Aquele do boneco assassino, aquela coisa horrorosa. Muito bem. Quando foi na noite seguinte, eu já lá, que daquela situação, estou com sede, mas não tenho coragem de beber água. Fiquei com medo, sim. Não queria, fiquei apavorada. Mas, digo, não tem jeito não. Pelo menos no banheiro não tem como, eu tenho que ir. Quando eu me levanto, eu só vejo ali perto da porta aquelas duas coisinhas brilhando, dois olhos me encarando, brilhando. E lá, né? Baixinho, aquela estatura. Lembrei logo do filme, de que é isso, meu Deus? Não, essa é a minha imaginação. Fechei os olhos, abri de novo, estava lá, brilhando para mim, me encarando. Eu digo, meu Deus do céu, valeu, socorro, Nossa Senhora. O que tinha de santo tudo eu chamei, né, nessa hora. Me desculpe, mas a fraqueza bateu e a gente recorre até quem não devia. Continuei lá, me encarando, e eu encarando e morrendo de medo e sem coragem. Aí eu comecei a ver de repente. Aí veio mais luz, estava de frente para a janela. Aí eu comecei a visão se adaptar melhor, né? Comecei a ver aquele cabelo marrom, aqueles olhos brilhantes, aquela roupa de meu Deus, é o boneco assassino. Como é que pode? Veio parar aqui em casa. Acendi a luz, só então eu lembrei que podia acender a luz do quarto, né? A mente aqui atrelada com outras coisas. Era um fofão. E aí era para ter ficado mais relaxada, né? Na verdade, eu não fiquei. Aí foi que eu tive medo mesmo, porque pense em outra coisa que realmente não me desse ao fofão. De onde veio esse fofão? Só depois eu vim saber que minha irmã é apaixonada pelo fofão. Ela tem 3.
Não me pergunta a idade, porque vai ficar muito mais feio para ela, mas ela tem 3 fofões. E ela havia ganhado o terceiro fofão de presente do namorado. E como não quis colocar no quarto dela na época, achou de colocar no meu. Olha que desaforo. A criatura foi deixar aquela coisa horrorosa no meu quarto, de frente para mim na cama. Passei um susto danado por conta dela. E é algo que realmente vai ficar para a próxima encarnação. Porque até hoje eu não consegui perdoar, porque eu me lembro muito bem o tamanho do medo que eu passei. Não consigo perdoar. Até hoje isso aí vai ficar. E é só isso, essa historinha bobinha. E aí, Rafa, quer completar? Então não era um espírito, então. Era um boneco. É isso? Era o boneco, era o bendito fofão, e eu certa que era o Chuck ali no meu quarto, pronto para fazer esse serviço. Eu não, acho que eu nunca passei a sério, eu nunca passei um medo tão grande nessa encarnação, não. Foi aquele foi o maior, marcou. E realmente, olha, é só lembrar, eu já fico com raiva dela, como é que ela me apronta. Foi um medo grande, mas realmente o ponto central desses filmes, né, como a gente tratou, é isso, é que são coisas, são fantasias, não são realmente baseados, alguns, por mais que sejam baseados em fatos reais, tem sempre aquela coisa a mais, um adorno a mais, para que aquilo fique atrativo, né, para toda a trama, para a tela, para os efeitos especiais, mas são imagens que povoam o nosso campo mental de uma forma muito negativa, que nos aguçam o medo, nos deixam em alerta e aquilo impregna nossa mente por um bom tempo e realmente nos desvia de qualquer outra sintonia positiva. Então, para quem gosta de assistir filme de terror, observe como fica seu comportamento nas horas e pelo menos nos dias posteriores. Você de fato não percebe nenhuma mudança? Você não fica de uma forma assim muito um pouco mais atiçado, mais irritadiço, mais medroso até em alguns aspectos, ou então uma dificuldade um pouco maior de se concentrar em algumas coisas, tudo isso pode estar intervindo sim no seu campo mental, né? A espiritualidade, ela se serve de vários recursos para nos tirar do prumo, e um filme de terror pode ser um bom produto a serviço da espiritualidade menos nobre nesse sentido, né? Graça. O pessoal tá falando aqui, ó. A Débora falou que se você tivesse gato, você não ia tomar esse susto aí que você tomou. Estão Não, zoando você sua irmã. pode zoar. Muito obrigada, eu agradeço. Quem nunca ficou com medo até da sombra depois de assistir um filme? Débora comentou. Verdade, né? Eu nunca nunca gostei muito, desde pequeno, assim. Eu sempre tive muita aversão a filme de terror. Eu nunca gostei, nunca me senti Olha, atraído. existe. E assim, nunca tive o hábito. Mas em alguns momentos da minha vida, eu assisti a uns filmes de sustinho, né? Terror mesmo. Eu não me lembro de ter assistido. Eu não lembro de ter assistido um filme inteiro do Chuck, Palhaço Assassino, Halloween, todos esses filmes aí, não lembro de ter assistido nada disso. Mas filmes de sustinho, eu sempre gostei, né? Acho que talvez a questão espiritual sempre me instigou. Então, até um certo momento da minha vida, eu vi. Depois eu parei de ver, porque já começava a me incomodar. Então, o último que eu vi foi justamente esse, que a gente estava brincando outro dia, da pessoa ficar em cima montada, né? Tem até uma figurinha, um meme com esse filme aí, chama-se Espíritos, é um filme coreano, chinês, coreano, que eles gostam bastante disso, né? A morte está ao seu lado. É um filme fantástico, assim, mas é pesado. Mas espiritualmente você enxerga essa questão da fascinação. É muito louco. E aí Eu depois eu nunca agradeço mais. pelo chiclete. E depois eu nunca mais assisti. Mas justamente porque para não atrair. Mas tipo, hoje eu vejo filmes, eu não via isso antes, mas hoje eu vejo filmes com extrema violência e não me incomodam. Talvez até pela questão profissional, querendo ou não, às vezes vejo corpos e acaba meio que normalizando isso. Eu tinha muito medo disso. E no final das contas isso passou. Mas essa semana passada eu estava assistindo antes de dormir aquela série da Marvel, né, o What If,
E aí, um dos episódios, os super-heróis viraram um zumbi. E eu não calhei de ter pesadelo à noite. E não é a primeira vez que eu assisto Walking Dead, né? Tenho o hábito de ver algumas coisas. Não me impressionam. Nesse dia, bateu. Eu, caramba, cara, não acredito. Aí minha filha até tirou um barato da minha cara. Tomei um esporro de uma menina de 6 anos. Pra você sentir a energia. Mas é isso. Então, assim, ela já sabe. Olha que interessante. Ela já tem essa percepção. Depois que eu falei que eles tinham tido pesadelo. Mas é isso, gente. Acho que a gente acaba tendo essa conexão mesmo, né? E a gente, se não nos impressiona hoje, amanhã provavelmente vai nos impressionar. E complementando, é interessante que antes de conhecer um pouco mais o Espiritismo, eu tinha aquela ideia, né? Sempre nos filmes eles apelam para os filmes, para outras coisas em geral, para possessão, né? Fica aquela ideia de um corpo foi apropriado por um espírito. Aí eu ficava, mas para onde é que essa pessoa foi se o espírito tomou, se apropriou do corpo dele? E agora a gente, com o estudo do Espiritismo, né, nós vimos que a possessão dessa forma não existe, né? O espírito, ele está conectado ao corpo pelo cordão de prata, pelo cordão fluídico, e a ruptura desse cordão implica no desencarne. E se não houver essa ruptura, não há o desencarne, então não há como um outro espírito se apropriar daquele corpo. O perispírito, ele está conectado ao corpo, a gente viu isso também, molécula a molécula. Não tem como haver uma desapropriação para que outro espírito se aproprie daquele corpo. Então, foi uma coisa que, para mim, pessoalmente, foi desconstruída, né? Eu tinha essa mentalidade. Show. Alguém tem mais Algum? alguma pergunta? Descobri que a Priscila tem medo de Jurassic Park. Nossa! É... Falou que foi depois de velha, tá, gente? A Fernanda falou que tem uma irmã, ela não pode dizer quem é, que depois que via filme tinha que levantar de madrugada para levar ela no banheiro. É natural, né? Me Normal. Ó, identifico! quando eu era criança, eu tinha tanto cagaço, mas tanto cagaço, que quando eu dormia na casa de visitas, eu escolhia onde dormir. Eu não queria dormir perto do corredor, mas de jeito nenhum. E uma vez, já tem uns 10, 12 anos, a gente foi para casa dos meus tios avós em Uberaba, ó onde, né? Bendito lugar, em Uberaba. E aí eles deram uma biblioteca para eu e meu irmão dormirmos, só nós dois ali. E uma das camas ficava assim, reto no corredor. E aquele corredor com aquela luz semi escura, só para né, criar um ambiente. Falei, mas não durmo aqui, mas nem amarrado. E mesmo não dormindo no corredor, na cama do corredor, eu me enfiei pro quarto da minha mãe e do meu pai, problema deles. E impossível. Então, desde pequeno, sempre tive muito cagado. Depois que eu cresci, tinha medo de escuro, essas coisas. Depois foi passando. Aliás, eu não durmo sem escuro hoje. E só para concluir a parte da possessão, nós falamos da possessão de corpos, né? Mas e a possessão de objetos? Alguém já ouviu falar aqui? Porque existem casos, né? Mesmo na parte dos filmes espíritas não, de terror, existe. Eu acho que um dos mais famosos é aquele, né? Baseado na história real da boneca Annabelle. Alguém conhece? Nunca vi, nunca ouvi, eu só ouço falar. Pronto, nunca assisti, mas a história que é veiculada por aí é que realmente aconteceu isso. Em poucas palavras, uma estudante, ela dividir o apartamento com outra, com uma colega, né? Foi fazer faculdade, e ela ganhou de presente uma boneca de pano da mãe. E sempre que ela voltava da universidade, essa boneca estava numa posição diferente, hora de uma posição, outra noutra, e começaram a estranhar. Até que essa boneca não estava só com as posições alteradas, começou a aparecer em cômodos diferentes pela casa. Depois disso, começaram a surgir mensagens pedindo socorro, ajuda, espalhadas pela casa. Buscaram uma médium lá
E a médium revelou o seguinte, que na verdade aquela boneca ela havia sido possuída por um espírito de uma criança que ela havia desencarnado ali. Era numa casa que foi destruída e que sobre essa casa foi construída aquele abrigo, né? Aquela morada para os estudantes. E a criança de 7 anos havia se identificado bastante com essa moça e decidiu ficar por lá e pedir ajuda a ela. Então, ela experimentou alguma afinidade e depois outros acontecimentos vêm por aí, não vamos relatar porque senão ficaria muito longo, mas o que é que eles chegaram à conclusão? De que havia sim uma possessão, né, desse objeto. E qual foi o meio escolhido quando eles resolveram recolher essa boneca e levar para um museu e tudo? Encontraram várias dificuldades. Trancaram a boneca numa caixa de vidro, né, dentro de uma mala, se deslocaram com essa boneca e toda sorte de acontecimentos acabou se passando ali, inclusive quase provocando um acidente grave. A boneca até desapareceu dessa caixa, desapareceu e apareceu no banco de trás do carro. Então, qual foi a alternativa deles para resolver a solução? E encharcaram a boneca em água benta, exorcizaram a boneca. E para eles resolveu. A lição que fica de tudo isso, o que é que acontecia? Na verdade, essa possessão de objetos não se deu. O que aconteceu foi uma emanação dos fluidos, né? E existe alguma pessoa ali, possivelmente essa moça, que estava emanando ectoplasma, que esse espírito se servia, né, para manipular o objeto. A partir do momento que esse objeto, essa boneca, foi retirada do apartamento e foi conduzida para um museu, né, por um casal, que aconteceu também essas coisas, que nos leva a que possivelmente também um desses dois liberasse ectoplasma, né, que potencializasse esses efeitos físicos, de natureza física. Então, sem o concurso de um médium liberando o ectoplasma, nenhum efeito desse gênero acontece. Não existe isso de um espírito se apropriar de um boneco, de uma boneca, ou quer que seja qual for o objeto. E aí, Rafa, quer dar uma última olhada nos comentários e vamos encerrar pelo horário, É isso, né? não, o povo tá só falando que a boneca é sinistra, é o casal da Invocação do Mal, deve ser o mesmo casal também do Atividade Paranormal, como o Felipe falou, né, a mulher, no caso do filme. Mas é isso aí. Então, pessoal, podemos encerrar nossa roda de conversa por hoje. Vi que a animação maior foi no bate-papo, né? Só vi subindo aqui. Tudo ok? Podemos encerrar, Rafa? Sim, Edu, da minha parte, tudo bem. Tudo bem, beleza, pessoal? Se vocês tiverem mais alguma coisa para falar, vocês querem colocar mais algo? dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Encerramos por aqui. Fechado. Muito obrigada, pessoal, pela participação. Agradecemos de verdade. E na próxima semana retomamos com a Ana. Até lá, tá bem? Tchau, boa noite a todos. Valeu, Edu. Obrigado Boa aí noite. pela gravação e pela sala.